Senhora Vereadora Patrícia. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores vereadores, quem está a assistir aqui através dos meios digitais, aproveito para desejar bom ano a todos, que ainda não o tinha feito. O meu colega falou, e com alguma veemência, sobre o peso do mapa de pessoal neste orçamento. Não é novo, mas de facto aumentou versus o ano anterior. Aumenta também, sabemos, devido à alteração, o reposicionamento remuneratório que aconteceu, que entrou em vigor a partir do dia 1 de janeiro, mas sabemos também que continuamos a contratar e a aumentar o mapa de pessoal. Bom, sabemos que existe quem considera que nos municípios existe excedente pessoal em todo lado e que os municípios estão sobrelotados em termos de funcionários. Não vejo dessa maneira e acho que não devemos de ver dessa maneira, mas, e aproveitando a apresentação do Sr. Vereador André Antunes, na parte da reforma administrativa e de modernização, e porque fala inclusive em eficiência, do nosso ponto de vista, o que falta em muitos municípios é de facto a implementação desta eficiência. E aproveitando, lá está, que existe neste momento essa vontade em termos de reforma administrativa, seria interessante trazer a uma próxima reunião de Câmara, e para que soubéssemos todos do que estamos a falar e quando falamos, perceber em que áreas é que de facto existe falta de pessoal, quanto pessoal é que está em falta, porque eu diria logo à partida que, por exemplo, na educação existe falta de pessoal e existe falta de pessoal maioritariamente por culpa do Poder Central e, se formos, por exemplo, aos assistentes operacionais, por culpa da lei e dos rácios que estão mal feitos face à população estudantil que as nossas escolas têm. E aproveitava aqui, já agora, para falar também do que foi notícia na passada semana, que, com muito rejubilo de algumas forças políticas, concretamente do PCP, não tenho qualquer problema em dizê-lo, que foi para a porta das escolas rejubilar com a porta das escolas fechadas porque os auxiliares da educação estavam em greve, com toda a legitimidade. Agora, não sei é se os alunos que ficaram sem aulas e se os pais dos alunos que não foram trabalhar porque a escola estava fechada também ficaram assim tão contentes de os alunos não terem aulas e, de facto, com toda a legitimidade, volto a dizer, os assistentes operacionais estavam a reivindicar aquilo que são os seus direitos, mas, mais uma vez, voltamos àquilo que são os direitos de uns e a limitação dos direitos de outros. Mas isso não é para o orçamento municipal, mas fica na consciência de quem gosta muito de maniatar algumas classes profissionais para fins políticos. E, portanto, deixava o desafio ao Sr. Vereador André Antunes, porque, de facto, termos 85 milhões de euros do orçamento municipal afeto à gestão de pessoal leva, sem dúvida nenhuma, a que hajam questões em termos da quantidade de pessoal que está afeto aos diversos departamentos e, da nossa parte, haveria sempre a anuência para, por exemplo, fazermos a mobilidade, sempre que possível, em vez de contratarmos novos funcionários, de podermos fazer uma gestão eficiente, tal e qual como falou, mas para isso precisamos de saber onde é que há em excesso ou se em todos os departamentos está em falta. E, em termos de despesas de pessoal, era isto que queria mencionar. Em relação à questão da saúde e aqui à questão da educação, juntava as duas áreas. Olhando para este orçamento municipal, com alguma pena vejo que, de facto, são duas áreas de extrema importância e de extrema carência para o município e lá está onde consideramos que deveria de haver um aumento substancial do orçamento e percebemos também, e sempre o dissemos aqui, que em grande parte este Executivo se substitui muitas vezes ao Poder Central e àquilo que foram as competências delegadas, que não veio com o respectivo pacote financeiro e ao qual a lei também não ajuda, é um facto, mas
Há coisas, por exemplo, na área da saúde, e olhando até para municípios vizinhos, que podíamos copiar e trazer para o município de Loures, e já que não temos, por exemplo, médicos de família nos nossos centros de saúde, o município poder colocar à disposição da população médicos de família, que se outros municípios conseguem, Loures não seria diferente e também o conseguiria fazer. Médicos de família, médicos de medicina geral e familiar e, inclusive, pediatras que também trabalham para diversas câmaras municipais. E, portanto, consideramos que nestas duas áreas existia mais financiamento que poderia ser alocado. E aproveitava diretamente para pedir depois à Sra. Vice-Presidente que pudesse explicar a todos, para que ficássemos também todos a perceber exatamente o que é, porque nem toda a gente tem acesso aos documentos que nos são enviados para os gabinetes, mas explicar a questão da Via Verde Loures Saúde e da criação da prescrição social, para quem, em que quantidade e porquê era importante percebermos. Muito obrigada.